Olá pessoal, nós somos alunos da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, né? Somos do curso de Ciência da Computação. Iremos apresentar aqui para vocês uma parte da linguagem livre de contexto, né? Que faz parte da disciplina de Teoria da Computação, do nosso professor Alexandre Paes. E algumas emendas de alguns cursos está apresentado em linguagens formais autônomas, né? Como disciplina, mas algumas outras representadas na parte só de Teoria da Computação. Então, nós iremos apresentar um pouco aqui para vocês normalizações, né, a forma normal de Chomsky e de Graeber, mas antes a gente vai apresentar um pouquinho para vocês o processo de simplificação que está incluso nas gramáticas livres de contexto. Bom, a gramática livre de contexto trata-se de um formalismo axiomático ou gerador, o qual, como o nome indica, é uma gramática, mas com restrições na forma das regras de produção. Tais restrições são mais livres que na gramática regular. Para se obter a forma normal de Chomsky e, consequentemente, a de Graeber, precisamos passar pelo processo de 3 etapas. O primeiro é o processo de simplificação, ao qual temos algumas coisas para falar dentro dele, que é a eliminação de produções vazias, do tipo, se eu tenho uma variável produzindo palavra vazia, eliminação de produções unitárias, do tipo A produzindo B, ou seja, se você tem uma variável A produzindo outra variável B, você já pode excluir de cara da sua gramática. E a eliminação de símbolos inúteis, que seria no caso de você ter uma gramática e ter uma produção do tipo, como a citada anteriormente, A produzindo B, mas que durante a gramática você não vai utilizá-la. Na segunda, nós temos a transformação do lado direito das produções de comprimento maior ou igual a 2. Ou seja, você vai ter uma gramática ao qual ela tenha duas ou mais produções do lado direito da sua produção, e aí você terá que excluir, criando uma nova variável e atribuindo o valor de algumas delas a essa variável que foi criada. Por último, nós temos a transformação do lado direito das produções de comprimento maior ou igual a 3, ou seja, qualquer variável que você tenha que ela produza mais de 3 variáveis ou terminal, você vai atribuir um valor dessas variáveis, alguma outra variável que você vai ter que criar para poder ela ficar com o tamanho adequado, para aí sim você entrar na forma normal de Chomsky. A gramática que a minha equipe, na verdade, vai formalizar é representada por G, que por sua vez as produções que faz parte da gramática são representadas por P. As produções que são aceitas na forma normal de Chomsky são do tipo A deriva BC ou A deriva Azinho, que seria mais ou menos quando uma variável deriva exatamente um par de variáveis ou quando uma variável deriva exatamente um terminal. E retomando aqui a primeira etapa da formalização de Chomsky, que seria a simplificação da gramática, a gente vai eliminar dessas produções as produções vazias, que por sua vez nós não temos, e também vamos eliminar as produções que substituem variáveis, que por sua vez nós também não temos. Então, a primeira etapa, por sua vez, já está concluída. A terceira etapa é opcional, então a gente não vai fazer. A segunda etapa da normalização de Chomsky é transformação do lado direito das produções de comprimento maior ou igual a 2. As produções que tiverem comprimento maior ou igual a 2, a gente vai ter que transformar. Essa tem comprimento 2, tem comprimento 2 e tem comprimento 3. São produções exemplos que, se por acaso caíssem nas nossas produções, a gente teria que formalizar. Formalizar. Eu dividi aqui as nossas produções em 3 passos. O primeiro passo são as produções de S, da nossa variável S. O segundo passo são as derivações da nossa variável A. E o terceiro passo de B. Como o segundo passo da formalização de Chomsky é transformar o lado direito das produções que tem comprimento maior ou igual a 2, a gente vai ter que transformá-los.
Esse primeiro não precisa, porque já cai no escopo da forma normal de Chomsky, que é quando uma variável deriva exatamente duas variáveis. Então esse primeiro já está na forma normal de Chomsky. O segundo passo, a segunda variável tem uma produção que a gente vai ter que alterar, que é azinho deriva azão, que a gente não pode ter isso, que as permitidas são essas daqui. Primeiro a gente vai formalizar essa produção. Para formalizar essa produção, a gente cria uma variável que, por sua vez, derivará esse terminal Azinho, e depois a nossa variável A derivará o X junto com o azão, como está escrito aqui. E logo após formalizar essa produção, a gente vai formalizar a produção do B, que é Bzinho, Bzão. A gente aplica o mesmo método, cria uma variável que deriva esse terminal, posteriormente cria uma nova produção para B, juntando essa variável que foi criada com o que a gente já tinha, que por sua vez vai ficar Bzão derivando YB. Concluir essas formalizações, a gente faz uma modificação da nossa gramática. A gramática que era representada por G será representada por G1, porque sofreu alteração, e as produções que eram representadas por P serão representadas por P1. Por quê? A gente excluiu essa produção e adicionamos essas duas produções devido a essa eliminação, e adicionamos essas outras duas produções aqui devido à eliminação dessa produção. Aí as nossas produções vão ganhar novo escopo, e é basicamente a segunda etapa. Na terceira etapa, a gente vai formalizar. Na terceira etapa seria basicamente a transformação do lado direito das produções, que tem comprimento maior ou igual a 3. Mas, após passar pela segunda etapa, a gente não cai nesse escopo aqui, porque o tamanho maior das nossas produções é 2. Esse terceiro passo não será necessário, porque todas as nossas produções já estão no padrão, no padrão de Chomsky, na forma normal de Chomsky. Então, pessoal, após a gente realizar os passos anteriores, agora sim a gente tem a liberdade de transformar nossa gramática na forma normal de Gray-Bar, né? Então, porque o último pré-requisito era estar na forma normal de Chomsky, como o nosso colega Haroldo acabou de fazer, e também através do processo inicial, que é os passos iniciais do processo de simplificação, como foi demonstrado pelo nosso colega Joel, né? Então, uma gramática livre de contexto, G, que a gente só vai representar aqui e fazer um lembrete, né? É uma quádrupla, no qual V é o conjunto das variáveis não terminais, T é o conjunto das variáveis terminais, P são as regras de produção, né, nossa gramática, e o S é a produção inicial, né, que pode ser concebida na forma normal de Gray-Bar se suas produções atenderem à seguinte forma. Então, nós temos a variável não terminal A, né, do lado esquerdo, produzindo Azinho e alfa, né, no qual A é uma variável de V, né, que é o conjunto das variáveis não terminais, Azinho é um terminal de T, que é o conjunto das variáveis terminais, e alfa pode ser, pessoal, é uma palavra de V, no qual pode ser representado por essa cadeia de variáveis não terminais, assim como simplesmente nenhuma cadeia. Então, inclusive o asterisco ele vai representar isso. Ou seja, com palavra mínima nós poderemos ter A produzindo Azinho, certo? Então, deste modo, podemos concluir que a palavra vazia não pertence a esta forma normal. Até porque, no processo de simplificação, a gente teve que eliminar essas produções, no qual gerava a cadeia vazia, certo? Então, a gramática que nós obtivemos, né, pelo passo anterior, e vamos chamar de G1 agora, né, foi caracterizado com o determinado conjunto de variáveis não terminais, que foi S, A, X, B, Y,
e também um conjunto de terminais Azinho, Bzinho, com a regra de produção P1 e com um símbolo ou variável não terminal S, no qual ficou P1 da seguinte forma, né? Ficou nessas 5 produções bem determinadas na forma normal de Chomsky. Porém, se a gente for analisar pela forma normal de Grebar, a gente vai perceber que tem produções que não estão de acordo com essa forma, né? Então, quais são elas? A gente pode destrinchar a produção 1, a produção 2 e a produção 4. No primeiro momento, de cara a gente percebe que a produção 1 não tem nenhum variável terminal gerado inicialmente do lado direito. Na produção 2 a gente tem gerando o acto na forma normal, só que XA não está também no padrão, assim como também YB na produção B, que é da quarta produção, não está gerando inicialmente um símbolo terminal, certo? Então, no primeiro momento nós iremos destrinchar aqui a primeira produção e vamos deixar até aqui acima para a gente seguir como referência a forma normal do Grebar. Então, a primeira produção a gente vai ter essa aqui, né, que é S produzindo Azão, Bzão. E como é que nós podemos fazer, qual algoritmo que a gente vai aplicar e qual é a forma que a gente pode solucionar esse problema e para colocar na forma normal do Grebar? Simples. Se nós observarmos direito do lado esquerdo, né, que é onde a gente está tendo como referência a gramática de Chomsky, nós iremos fazer a substituição direta das produções de A. Nós temos A produzindo Azinho, assim como está produzindo também Xão, Azão. Então vamos fazer a substituição direta e iremos obter S produzindo Azinho, Bzão. O B foi herdado também já da produção original, da produção inicial, né? E o XA foi da segunda produção, que nós temos duas possibilidades na produção de A, né? Que é o Azinho e o XA. Só que, de certo modo, nós geramos um novo problema. Um foi solucionado, né? Mas ainda nós temos apenas variáveis não terminais do lado direito, em uma das produções de S, e a gente não pode ter. Mas também, em seguida, nós podemos observar que X produz um símbolo terminal especificamente. Então, o que nós iremos fazer novamente? Uma substituição direta, e essa vai ficar até mais clara, né? A gente vai substituir o X pela produção equivalente, que é o Azinho. Agora sim, a gente está com a produção S na forma normal de Grebar. Então, iremos para a próxima agora, que é a produção A. De cara, a gente também pode utilizar a substituição direta de X, né? E a gente já automaticamente obterá a forma normal, como a gente está bem determinado, né? Primeira produção normal, a segunda faz nessa substituição direta, ficou normal, e agora a gente percebe que X produzindo Azinho já está na forma normal, então a gente já vai inserir de forma direta, né? Está normal, a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de manipulação ou aplicar o algoritmo. Em seguida, B, né? B está gerando Bzinho ou Yzão, Bzão. Então, como é que a gente pode fazer? Observando a última produção do lado esquerdo, né, na forma normal de Chomsky, a gente percebe que Y gera Bzinho. Então, já gera um símbolo terminal de cara. Então, a gente vai fazer a substituição direta novamente e iremos obter o quê? Que Yzão substituindo Y, a gente vai ter B produzindo Bzinho ou Bzinho, Bzão, né? Então, aqui sim a gente está gerando um símbolo terminal inicialmente, depois uma variável no terminal, que isso permite pela forma normal do Grebar, certo? Y, né, que é a última produção, também está na forma normal, então a gente vai precisar fazer nenhum tipo de manipulação, só fazer a substituição direta, né, aqui. E a gramática, pessoal, né, gerada a partir do algoritmo de aplicação na forma normal de Grebar, foi essa daí, né? Essas 5 produções, né? De S, A, X, Bzão, Yzão. Mas, só lembrando, o processo de simplificação, pessoal, ele é um pouco cíclico. Às vezes a gente aplica o algoritmo de simplificação no início, e quando a gente coloca em algumas formas normais, como a de Chomsky ou de Grebar, pode gerar um processo de simplificação novamente, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se fizermos uma análise minuciosa, nós podemos perceber que a produção 3 e a produção 5 não é alcançável a partir da produção inicial, que é S, né? Em nenhum momento a gente chama X e muito menos Y, né? Então, essa produção aí ela é inalcançável. Então, de certo modo, a gente já pode fazer a eliminação direta, né, de X e de Y, né? A gente vai obter de maneira simplificada a nossa gramática apenas essas 3 produções, de S a B.
certo, pessoal? Então é basicamente isso, o algoritmo de aplicação aqui da forma normal de Greenbar. A gente vai obter essa gramática aí, né? Só lembrando, a bibliografia utilizada foi a do Paulo Menezes, né, na Linguagem Formais e Autômatos, a 6ª edição de Porto Alegre, a editora Bookman, né, 2011. O capítulo utilizado do livro foi o capítulo 6, que fala sobre linguagem de dividir contexto. Nós podemos observar o processo de simplificação e de normalização dessas gramáticas nas linguagens de dividir contexto, certo? Então é isso aí, pessoal. Essa é a videoaula falando um pouquinho sobre normalização, processo de simplificação de gramáticas nas linguagens de dividir contexto. Quero agradecer a todos que assistiram, assim como o nosso professor Alexandre Paes, por ter incentivado a gente a produzir o vídeo, certo? Então é isso aí. Fica aquele abraço.